TV Capital, a imagem de Goiás. Olá, bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32 e também pela NET, canal 21. Cumprimentando você também que nos acompanha por todo mundo através do nosso site, né? E você sabe como nos localizar na internet, tvcapitalgoiania.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto de interesse de todos, afinal de contas, exigimos os nossos direitos. E para que nós tenhamos esses direitos assegurados, institutos e órgãos fazem com que empresas e fornecedores entrem em consenso para resolver seus problemas e o mediador desse assunto sempre é uma figura importante nesse processo todo. Por isso a gente recebe com muita alegria o Dr. José Alício de Mesquita, ele que é diretor-geral do PROCON de Goiânia. Dr. José Alício, muito obrigado por atender o nosso convite, bem-vindo e um bom dia. Bom dia, André, bom dia, Urias, bom dia a todos os telespectadores da TV Capital. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, comigo também, o jornalista Urias Júnior. Bom dia, bem-vindo, Urias. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Doutor José, nós temos um processo democrático ainda recente, né? Nós ainda estamos exercendo direitos adquiridos. E um deles é justamente o direito do consumidor. Antes da gente entrar para falar sobre alguns assuntos pontuais, como é que está se portando o consumidor diante dos seus direitos? Ele tem um conhecimento maior, está usando mais ou ainda temos muito a avançar? Hoje o consumidor ele está muito atento aos seus direitos. Digamos, de uns 10 anos para cá, o Código de Defesa do Consumidor passou a ser mais conhecido, o consumidor passou a exigir mais os seus direitos, tanto que no PROCON Goiânia nós recebemos lá inúmeras denúncias, reivindicações dos direitos do consumidor, que ali é o Porto Seguro do consumidor. Tem aumentado muito as reclamações, as consumidoras, as mulheres estão muito mais atentas a esses direitos, a mulher que tem ocupado aí um espaço muito grande aí na sociedade e que são mais consumistas e estão reclamando mais depois de alguns anos para cá. Podemos dizer então que as mulheres exercem mais o direito de cidadania do que os homens no que se refere à questão de reivindicar seus direitos? Olha, as mulheres no órgão têm tido a maior reclamação, são das mulheres. Elas têm tido está mais atenta aos seus direitos, reivindicando mais os direitos que elas têm junto aos órgãos de defesa do consumidor. Mudança dos tempos, né? Porque normalmente as mulheres, elas pouco ou quase nada reivindicavam seus direitos. Agora, e o outro lado, doutor José? As empresas, elas estão reconhecendo e respeitando também? Olha, nós temos aí um apoio muito grande da mídia que tem nos ajudado na questão da divulgação dos direitos do cidadão. E essas empresas que a multa, o Código de Defesa do Consumidor prevê multa pesada no descumprimento dos direitos do consumidor, muitas empresas estão se adequando aí nas questões de atender os direitos do consumidor. Porque uma multa que do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é de R$ 400 a 5 milhões, são multas pesadas. E quando uma empresa é multada, acaba tendo aí, acaba gerando uma problemática, prejuízo a essas empresas. Porque mesmo que ela recorre, que ela tenha demanda jurídica, mas ali ela tem uma dívida a ser paga, né? E quando isso acontece, chega aí para a dívida ativa, as suas certidões que ela precisa participar do processo licitatório, que a empresa precisa trabalhar, ela não tem essa certidão. Aí ela é obrigada a pagar. Então, elas estão aí se adequando e evitando que cheguem essas multas, mas se isso não acontece, se o consumidor reclama no PROCON,
nós não temos parcimônia com as empresas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Nós multamos, tanto que muitas empresas devem ao PROCON lá, tem dívida de milhões, e nós fazemos nossa função, que é a função do PROCON, que é de fiscalizar e fazer com que o consumidor tenha seus direitos resguardados. Antes do Urias, só para a gente finalizar esse assunto, o PROCON ele age mais como órgão repressor, conciliador, orientador. Qual tem sido mais a ação do PROCON em Goiânia nos últimos anos? Nós temos uma ação muito grande na questão de educadora, né? Preventiva. Nós temos uma equipe que vão às empresas dar curso, né, gratuito pelo PROCON, aos funcionários da empresa, como atender o consumidor, quais são os direitos do consumidor, né, mostrar o Código de Defesa do Consumidor. E também nós temos, de acordo, chega o consumidor do PROCON, as suas denúncias, são as ações do PROCON. Às vezes também nós temos que autuar a empresa, depende do... É o consumidor que dá o direcionamento do órgão, das ações, de que forma vamos trabalhar. Eu falei de uma pergunta, mas desculpa, Urias, vou te atropelar de novo. Foi criada uma lei que tem que disponibilizar para o cidadão um código de defesa do consumidor. Um exemplar. Só que eu já tentei ler e não entendo. São termos jurídicos, a gente lê e não entende. Como é que o senhor vê essa questão da obrigatoriedade do exemplar do Código de Direito do Cidadão numa linguagem tão difícil de entendimento, técnica jurídica, vamos assim para o telespectador entender? Eu já tentei ler e absolutamente fiquei mais confuso do que esclarecido. Olha, o Código de Defesa do Consumidor é a obrigatoriedade de todo o comércio ter o Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma lei que está em vigor e muitos consumidores, eles aplaudem essa decisão, essa lei, mas outros realmente, como você disse, ele não entende o Código de Defesa do Consumidor. Aí entra o PROCON, ele liga no 0800 646 0156 e nós vamos esclarecer ali a dúvida que ele está tendo, depende do negócio que ele está fazendo, do que ele está comprando, né? Por exemplo, se é uma compra pela internet, que você tem 7 dias de arrependimento. Nós vamos falar sobre alguns casos, mas pode falar. Porque pela internet você não está vendo o produto que você está adquirindo. Nesse caso, você tem 10 dias de arrependimento, você pode desistir da sua compra, a empresa é obrigada a devolver todo o seu capital, todo o seu pagamento que você normalmente fez. Normalmente não faz isso. Tem que ir na justiça pedir o reembolso. Depende da empresa. Tem umas que fazem isso tranquilamente, porque já sabem. Mas a grande maioria você tem que entrar na justiça para pedir o reembolso. Muitos têm que ir ao PROCON. Por isso é importante que você guarde todo o seu contato com a empresa, como e-mails, né? Observar a empresa se tem telefone fixo, tem endereço físico, se essa empresa se orientar com amigos, se já fez alguma compra, esses cuidados. E nesse caso, mas a despesa de correio, ou seja, de remessa, é do consumidor? Não, é da empresa. Mesmo a devolução? A empresa tem que te ressarcir todos os seus gastos que você teve com aquela compra. Isso é bom. Posso me desatropelar? Uma pergunta que quando tem a lei, o Código de Defesa do Consumidor não é uma lei nova, mas do ponto de vista, para a gente que vai do ponto de vista histórico, ela é uma lei nova. E como tal, muitas vezes tem má interpretação e mau uso por parte de quem ela defende. O senhor percebe também, ainda existe alguma coisa desse nível, de consumidores que tentam se dar bem com artigos do Código de Defesa? Ou seja, se ele sabe que ele está errado, mas procura o PROCON, procura os órgãos de defesa do consumidor para falar, fui enganado.
Não é que eu estou dizendo que ele é o vilão. Existem essas nuances também. Existem. Como em todo o meio social, existe em todo o meio profissional. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro, do que você colocou. A fila de banco, né, é a obrigatoriedade do atendimento nos dias úteis de 20 minutos. Aí você pega ali uma senha, com aquela senha você tem o controle do horário que você chegou à agência e o caixa autentica a sua senha ali da horário que você esteve na agência, né? O consumidor, ele pode ingressar no juizado de pequenas causas por danos morais, porque você perdeu muito tempo na fila, você deixou de fazer seus negócios, de ganhar dinheiro, uma série de coisas, né? Então, muitos consumidores deu entrada no PROCON uma senha que era um dia de sábado. Um dia de sábado não tem agência bancária aberta, né? Então, são aqueles consumidores que quer aproveitar do Código de Defesa para tirar vantagem. Mas no caso desse, não, eu acho que é para tirar vantagem. Má fé mesmo. Para receber ali um dinheiro ali. E aí a gente também tem uns técnicos lá. Em todas as áreas, como o senhor falou, tem isso. Eu, uma vez, quando entrou o Código da Defesa do Idoso lá, o Código do Idoso, né? Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Ele tem um restaurante, aí estava me contando que a senhora chegou, colocou um prato de 1 quilo, aí comeu metade, já que estava na metade, falou, a senhora está estragada, eu não vou pagar. Aí eu falei, mas como assim? Já comeu quase toda a comida. E aí, em vez de usar até o Código de Defesa do Consumidor, ela usou, não, mas até o Estatuto do Idoso, eu vou jogar o Estatuto do Idoso em você, não sei o que tem. Foi embora, sem pagar. Doutor Zé Alice, vamos assim a uma aula didática sobre a questão de direitos dos consumidores. Por exemplo, há muita confusão. Você tem o período de arrependimento da compra. Em que situação a pessoa pode se arrepender e qual o prazo que essa pessoa tem para se arrepender quando ela não está satisfeita com a compra ou quando há um problema no produto? Olha, Não, primeiro arrependimento na compra, depois defeito no produto. O arrependimento na compra, por exemplo, como eu falei anteriormente, se você faz uma compra pela internet, você não está indo à loja fisicamente observar o produto que você está adquirindo, ou seja, um televisor ou outro produto qualquer. Você está fazendo aquela compra virtual, visualizando ali, né, no monitor. Então, quando chega para você aquele produto, né, você não gostou, você tem o direito do arrependimento. Isso durante 7 dias. 7 dias da compra ou da chegada do produto? Da compra. Da compra. Não, da chegada. Da chegada. 7 dias da chegada. Você tem o direito do arrependimento. Aí a empresa tem que devolver todos os seus gastos que você teve com aquela compra, com juros e correções monetárias. Mas a pessoa tem que justificar o porquê do arrependimento? Não, você não gostou, não quer, sabe, é feio, sabe, você não gostou daquilo. Você não precisa justificar, não, você não tem que justificar, você não quer, simplesmente você não quer. Quando você faz a sua compra ali numa loja, no comércio... Vamos só primeiro essa questão da internet para esclarecer. O senhor fala que a pessoa tem o direito de se arrepender. Mas quais as ações que ela tem que tomar? Porque não adianta só arrepender. Só arrepender. Não adianta. Ela tem que tomar algumas ações para se assegurar. Para isso é importante que o consumidor ele guarde os contatos que ele teve com aquela empresa. Como, por exemplo, e-mails, né? Telefones, que comprove, conta telefones, que comprove o contato com aquela empresa, para que ele resguarde os seus direitos no caso de reivindicar que seja ressarcida os valores da compra. Normalmente, hoje, muitas empresas já fazem isso automaticamente, devolve todos os seus gastos que você teve. Outras, você tem que acionar PROCON, entrar na justiça, tá? Depende, por isso é importante, quando você vai fazer uma compra virtual, você se certifique com amigos, com parentes, que alguém que já fez compra ali naquele site, né?
Hoje nós estamos tendo muitos problemas no PROCON com essas compras coletivas, com esses sites. Para que você tenha seus direitos resguardados e que você tenha seus ressarcimentos aí integrais. É muito importante você observar o endereço físico da empresa, nome da empresa, o site é um site conhecido, para que você não tenha aí, você não tenha aborrecimentos aí com suas compras, que é muito ruim. Quando você compra uma coisa e depois você tem que dificuldades para receber aquilo que você pagou. Tá, e vamos partir do princípio que o consumidor está lidando com uma empresa idônea. Recebeu o produto, não gostou, qual que é o primeiro passo que ele tem que tomar? Primeiro passo, entrar em contato com a empresa que comprou aquele produto. E documentar. Documentar. Olha, comprei, está aqui, não gostei, quero devolver. Primeiro passo. A empresa vai te dar as coordenadas que você tem a fazer, né? Mandar de volta aquele produto, nota fiscal, aquela questão toda. Se isso não acontece, você procura o PROCON. Em que prazo? Qual que é o tempo que a empresa tem para devolver? Eles têm você tem para arrependimento 7 dias. Agora, o reembolso. 30 dias para te reembolsar. Então, 30 dias é o prazo que a pessoa tem que esperar o reembolso antes de entrar no PROCON. Antes de entrar no PROCON. Porque às vezes a pessoa não gosta do produto, liga na empresa e vai lá no PROCON. Então ela tem que aguardar 30 dias, se não houver o reembolso, a empresa, por lei, tem 30 dias para fazer o reembolso. Mas normalmente tem empresa aí que com 4, 5 dias fazem reembolso. Como outras também, 40, 50, 60 dias. Aí você tem que ingressar na justiça, em PROCON, senão eles não te devolvem. Mas a lei determina 30. 30. E naquele caso da pessoa que vai à loja, compra um produto e se arrepende. Em que condições? Porque às vezes eu vou lá, compro um sapato, ando 2 dias com ele, me dá calo. Aí eu posso voltar lá na loja e falar, olha, eu comprei o sapato, me deu calo, eu arrependi. Deixa eu falar uma coisa antes da internet. Um site que eu sempre tive interesse em saber como funciona com relação ao PROCON, sites como Mercado Livre, eBay, porque esses sites não são lojas, eles são intermediadores, quase como classificado. E quem vende ali são pessoas físicas, pessoas jurídicas, produtos novos, produtos usados. Desculpa. Com relação a essas compras em sites como esse, que não são empresas, não são elas a comercializar, né? São quase que classificados. Existe alguma forma de proteção legal? Porque, é claro, existe toda essa situação que você falou, verificar, todos eles têm classificação desses anunciantes e tal. Porque, além de tomar todas essas precauções, comprou, não deu certo a compra, tem alguma coisa que alguém pode recorrer? Olha, tem a sede desse site aí, desse mercadoria, desse revendedor. Eles têm um CNPJ. Nesse caso, o PROCON tem ali todo o cadastro desse pessoal, das empresas que fazem esse trabalho. E aí nós notificamos aí por via R, entramos em contato por telefone, nós temos todo o cadastro de todo esse pessoal que faz essas operações. Há algum tipo de responsabilidade solidária? A responsabilidade deles, toda a responsabilidade, como outro qualquer. Agora, para a gente não passar aquele clima assim de não compra pela internet, qual que é o índice de reclamação de compras feitas pela internet? Porque às vezes a gente está fazendo até uma campanha contra de um serviço que é funcional, mas existem algumas exceções. Qual que é o índice de reclamação? É muito alto? Olha, não é muito alto o índice de reclamação. Eu acho que a compra pela internet, ela ainda com os problemas que tem, foi um acontecimento aí, um avanço que teve. Mas tem muitas reclamações, né? Mas não é assim uma reclamação alarmante, não é que você fala assim, olha, não é ruim comprar pela internet. Não, tem alguns sites aí que são problemáticos, né? Mas o índice lá é uma média aí de uns 30, 40 reclamações por mês. Uma cidade de Goiânia, por exemplo, que tem aí 1.400.000 habitantes, né? É muito pouco. Agora, outra questão, então a internet já estamos esclarecidos, eu vou na loja e compro um sapato. Calço o sapato, 2 dias ele me dá um calo.
que eu faço? Olha, você não tem direito a arrependimento, porque você foi na loja, você pegou do sapato, no caso do produto, você colocou no seu pé, você viu que era aquilo que você queria, você não tem direito a arrependimento. Um liquidificador, por exemplo, 2 dias está funcionando na minha casa, aí ele quebra. Nesse caso, a empresa tem 30 dias para consertar o seu liquidificador. Você leva na assistência técnica, eles têm 30 dias para consertar. Isso voltou para a sua casa, o liquidificador deu problema novamente, não foi consertado. Você tem os comprovantes, é importante você guardar o comprovante que você esteve na loja, que levou o liquidificador na autorizada, né? Guarda a nota fiscal. Na terceira vez que esse aparelho, ou o carro, ou qualquer um outro produto foi para conserto e não atendeu, não teve o produto consertado, aí sim você tem o direito de ser ressarcido no valor integral com juros e correções monetárias daquele produto que você adquiriu. Como é muito complexo, espera só um pouquinho. Sobre esse negócio. Só para a gente finalizar, desculpa por isso. Ao invés da gente ficar falando assim, ponto a ponto, dá para o senhor dizer para a gente, num contexto geral, aonde está permitido o arrependimento da compra? A gente vai falar assim, camisa, gravata, isso e aquilo. Em que circunstâncias o consumidor pode se arrepender da compra, devolver o produto e ter seu dinheiro devolvido? O direito de arrependimento é só nas compras coletivas, nas compras virtuais. Em outros produtos, ele não tem direito a arrependimento, porque ele esteve em loco, ele esteve na loja, ele viu o produto, ele comprou o que ele queria, ele não é obrigado a fazer aquela compra, tá? Nesse caso, ele não tem direito de arrependimento. Não tem direito. Arrependimento, então, só compras pela internet? Só compras pela internet. Agora, com relação a essa questão aí, não se trata de arrependimento, mas devolução do produto, teve um caso aqui que ligou, uma pessoa que ligou aqui no Capital Urgente, ela comprou um veículo, não vou falar a marca aqui agora, nacional, um veículo nacional, numa concessionária renomada em Goiânia, e depois, com o tempo, inclusive foi o que ela falou aqui por telefone com o André. Ela disse que comprou esse carro começou a dar defeito, quanto mais, todo dia tinha um defeito, e ela foi pesquisando e fez uma denúncia de que algumas concessionárias comprariam carro zero da montadora, mas que não seriam tão zero assim, carros fruto de sinistros antes da comercialização. E essa era a denúncia dela, e que ela queria ou o dinheiro de volta ou um outro carro para substituir. Em que caso isso é possível? Que é possível, eu creio que sim. Mas em que caso seria possível, tendo em vista que aquele produto, mas nesse caso um carro, ele está dando defeito constantemente, e ela me parece que tinha até alguns indícios já que poderiam apontar para essa situação de que o carro teria tido sinistros antes da venda para ela, mas ela é o tal do defeito oculto. Nesse caso, o consumidor teve essa questão com esse carro, ele tem que provar que realmente isso está acontecendo. Tem que um técnico analisar esse veículo, decretar o defeito, né? Ele procura a concessionária que vendeu esse veículo, vai ser feita uma perícia. A concessionária, normalmente, as empresas, para fidelizar o cliente, né, muitos trocam o produto. Não, o senhor não gostou, vão trocar por um outro produto. Mas isso é uma opção do lojista, é uma opção do empresário em trocar aquele produto. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado a trocar aquele produto. Se a pessoa comprou aquele bem, se a empresa quiser trocar, ela não está sendo obrigada. Não está sendo, ela não é obrigada. Fidelizando, criando ali uma relação amistosa com o cliente, mas a lei não determina. Não prevê, não determina essa obrigatoriedade. Agora, é obrigado a consertar. Aí
ele tem 30 dias para consertar esse veículo, né? E se não consertou dentro dos 30 dias, pegou de volta, levou novamente, aí sim, a empresa, você entra com processo administrativo no PROCON, ou ingressa na Justiça, a empresa é obrigada, por lei, a devolver todos os seus valores, seus gastos que você teve, com juros e correções monetárias. Mas isso depois de passar por uma perícia técnica, verificar que realmente há aquele defeito, né, e que não foi consertado, aí sim, você tem seus direitos, ele é obrigado a devolver os seus valores corrigidos. Agora, são vários temas que a gente tem que abordar com o senhor aqui, aí nós vamos mais rápidos com eles. Telefonia. Vende-se uma facilidade, agora essa questão da portabilidade mesmo, o pessoal fala, vem para tal empresa, você sai falando, a pessoa vai lá, faz a portabilidade e às vezes fica 10 ou 12 dias incomunicável. E aí a empresa anterior cobra fatura, a empresa atual cobra fatura. Como é que está essa questão de reclamação de telefonias e quais são os direitos do cidadão nesse aspecto de exercer os direitos nessa relação com telefonias? Olha, o caso da telefonia é um caso assim, seríssimo. São os campeões de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor, do PROCON Goiânia. E o que acontece? Essas operadoras que têm suas sedes na Europa, no exterior, a TIM, por exemplo, que tem a sua sede na Itália. Lá ela tem um serviço de primeiro mundo. Aqui no Brasil, aqui para nós em Goiás, é um serviço de uma qualidade muito ruim em relação aos valores que são pagos dos serviços de telefonia, né? Sendo que no Brasil é o serviço mais caro no mundo de telefonia no Brasil, né? Você tem o seu aparelho, a linha, a sua internet está oscilando, não está funcionando, enfim, está em pânico, a coisa não funciona. Você vai reclamar do PROCON. Aí é aquela demora, essa operadora atender e resolver esse seu problema de congestionamento de linha. Aí eles justificam que não tem fio cabo óptico, que a empresa tem que investir em tecnologia, mas isso não é problema do consumidor, né? Essas operadoras têm a obrigação de oferecer um serviço de qualidade, e isso não vem acontecendo. Tanto que nós chamamos aí há pouco todas as operadoras de telefone, junto com o Ministério Público, com a OAB, com a Anatel, né? Estivemos numa reunião fechada, foi um clima pesado, e eles justificaram que vão fazer investimento em tecnologia, que vão fazer investimentos em pessoal, mas até agora eu não estou vendo isso. É uma questão seríssima, porque eles na Europa têm todo um aparato, todo um funcionamento para o consumidor. Aqui no Brasil vem com assessoria jurídica em Brasília, nos estados colocam os gerentes sem autonomia e você fica aí perdido sem reclamar, sem aonde ir, né? Que vai nos órgãos de defesa do consumidor, que está assim abarrotado de reclamações, e as operadoras estão aí operando normalmente como se nada tivesse acontecendo. Tem multas no PROCON, que essas operadoras devem ao PROCON lá mais de 8 milhões em multas que nós multamos essas operadoras. Há uma demanda jurídica, para isso eles são bons, eles têm um corpo jurídico e violento. O direito deles é bem defendido. O direito deles são bem defendidos, mas o consumidor mesmo, olha, é um serviço de uma qualidade ruim, péssima. É muito ruim o serviço de qualidade de telefonia em Goiás e em Goiânia. As principais reclamações sobre telefonia, para ao invés de a gente perguntar para o senhor que já está lá, pode trazer para a gente, se fosse no rádio antigo, seria as 10 mais. As principais reclamações são valores cobrados indevido do consumidor. Tais como? Tais como. Você pega sua conta telefônica, está lá uma taxa de sigma, está lá uma taxa de serviço, serviço de ligações,
E são várias as taxas que eles criam. Então, as contas detalhadas, eles criam. Hoje, como ninguém tem tempo, todo mundo é muito corrido, você vê ali 25 centavos, 10 centavos, R$1, fala, manda a pessoa, você vai e paga. Agora, você pensa no contexto de 5, 6 milhões de pessoas pagando R$10 a mais numa conta, R$15, que vem assim, 25 centavos, 1 centavo, 10 centavos, mas ali no final da conta, no valor total, dá 10, R$15 da sua conta, e você paga. Isso, a maior reclamação é na questão desses valores indevidos. Por exemplo, você faz uma viagem para o exterior, você leva lá o seu chip e depois vem uma conta aí de 10 mil, 5 mil, 8 mil reais. A maioria das taxas que vem nessas contas são valores cobrados indevidamente. Quando vai ao PROCON, que a gente tem toda uma assessoria técnica para analisar essas contas, que é da operadora, baixa ali valores assim significativos, né? E que é um absurdo. Agora, eles já parecem que fazem isso já de propósito. Você pagou, colou. Você vai ao PROCON e reclama, você tem a sua conta. Mas dessa coisa que o senhor está falando aí, duas situações que eu vejo. Primeiro, o cidadão, no dia a dia, nessa correria que o senhor fala, ele paga os R$15 para se ver livre daquele problema. Aquela história assim, mais ou menos, olha, se eu for ao PROCON para resolver esses R$15, eu vou gastar 30. Então eu acabo não indo. Teria alguma vantagem individual, ou o cidadão está faltando ter a visão de cidadão coletivo, ou seja, viver em sociedade e exercer o direito social que ele tem, de sociedade que ele tem, ou predomina essa situação do individualismo, que é uma das características da nossa sociedade, ou seja, não vai resolver meu problema brigar por R$15, então vou pagar os R$15 e que a empresa tenha o seu lucro de 15 milhões ao final, 15, 30 milhões ao final do mês. Olha, muitos consumidores pensam, como você está colocando, Urias, que eu vou gastar 30 para resolver um problema de 15, então vou pagar. Eu não vou por isso ou por aquilo. Mas eu vejo que não é o consumidor que tem que realmente preocupar com isso e resolver essas questões. Por exemplo, nós estamos preparando lá uma ação civil coletiva, né, contra essas empresas. São os poderes, são os poderes constituídos que têm que se organizar, que têm que se cuidar dessas pessoas, do consumidor, e fazer com que essas empresas cumpram os seus direitos e não pratique esse tipo de estelionato, vamos dizer assim. Isso é estelionato, né? Então, nós... Isso é quase um caxangueiro. Nós, no PROCON Goiânia, nós estamos preparando ações cíveis, tá, junto com o Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor, para combater esse tipo de coisa, que eu acho um absurdo. Não é tanto o consumidor já tem que preocupar no seu dia a dia, com suas contas a pagar, com sua vida profissional, e já tem muito que se preocupar. Os órgãos constituídos é que tem que cuidar dos consumidores. Mas para isso... O senhor falou de uma outra coisa aqui, só para pegar ainda um gancho dessa primeira resposta Mas não vai dar um assunto não, né? Não, dentro da telefonia ainda. Dentro dessa situação da telefonia, eu estava vendo uma matéria há pouco tempo atrás e não me lembro o que foi o resultado. Por isso a consulta que eu vou fazer para o senhor aqui pode estar interessando alguém. Um cidadão viajou para o exterior, acho que São Paulo, uma coisa assim. Ele viajou para o exterior, fez um pedido lá para aquele home que eles têm para vender, aqueles pacotes, sim, e não fez para dados. Viajou. Quando ele chegou, a conta dele veio 1.000 e cacetada, 1.000 e tantos reais. E aí a explicação, olha, você fez a sua compra para falar. Agora, ele falou assim, mas eu não usei a internet, eu não usei a rede de dados. Aí o cara falou para ele assim, mas o seu celular, independente de você usar ou não, ele usa a internet para atualização de não sei o que, de não sei o que tem. Nesses casos, como é que fica a situação? Porque o cidadão teve contato e... depois veio essa história de que o smartphone dele é que fez sem ele saber. E ele não sabia que isso acontecia. Na verdade, essas operadoras, elas são preparadas para lesar o consumidor, né?
Então, é o tal do Vesicola. É o tal do Vesicola. Tem toda a tecnologia para isso. Se você liga para fazer um contrato de serviço, aí é rápido, é feito o contrato. Aí para você desfazer aquele contrato, aí, meu velho, aí o senhor entrou na pergunta que eu ia fazer. Eu tenho um amigo que já ligou e falou assim, liga lá para mim e cancela, que se for eu não vai dar certo. Aí a pergunta que eu vou fazer para o senhor. Foi criada uma lei determinando que o cidadão tem direito a cancelar o serviço e a empresa é obrigada a um prazo máximo a aceitar o cancelamento. Isso está sendo cumprido? Porque quando você liga para reclamar, tem a opção lá, tecla e tal, para pedir cancelamento. Mas não te direcionam para o setor de cancelamento. Te direcionam para o setor de reclamação para saber qual que é a sua reclamação. Relacionamento com o cliente. Exatamente, exatamente. Estão cumprindo quando o cidadão pede o cancelamento de um serviço de contratado de telefone fixo ou móvel? Essa lei ela está sendo cumprida? Olha, essa lei, a lei do SAC, o Decreto Federal 6.773, que determina que em 1 minuto você tem que ter no primeiro menu já a opção de cancelamento de serviço e de contrato. Né? Nós recentemente nós multamos aí as operadoras aí em R$500 mil, em R$1 milhão, né? E com a ajuda da imprensa, isso aí, para a empresa que tem um nome a zelar, isso aí é um desastre para eles. Está sendo cumprido, a maioria das operadoras hoje, já nos seus call centers, já tem ali no primeiro menu as opções que devem ter, mas muitas ainda não. Para isso o PROCON está assim, tendo ações duras em relação a essas empresas. Quando o consumidor denuncia, e aí nós temos todo um controle lá de que quanto tempo ele ficou, se realmente houve aquele contato, aí nós multamos essas empresas. Quando multa, eles procuram se adequarem. Né? Aos poucos estão se adequando, mas ainda falta muito a se adequar, a atender essa lei do call center. Espera só um pouquinho. O cidadão, ele tem que justificar o pedido do cancelamento? Porque o atendente fala assim, por que o senhor está pedindo cancelamento? O cidadão ele é obrigado a justificar? Não, o cidadão não é obrigado a justificar. Normalmente, o que está do outro lado ali é um funcionário da empresa, um atendente call center que ganha um salário aí, né? Para segurar o cliente. Segurar o cliente. São preparados para segurar o cliente. A empresa não tem interesse em perder o cliente. Então ele é orientado para esse tipo de coisa. Agora, o cidadão não tem que justificar nada. Simplesmente, eu quero mudar de operadora, eu não quero essa linha e pronto. Aí já está justificando. Mas... eu não quero. Eu não quero. Ele pode dizer qual motivo. Se eu não falar eu quero cancelar, não tem de cancelar. Não, mas quando você fala eu quero outra operadora, é assim, a pessoa liga, opção qual o motivo? Quero cancelar. Ponto. Acabou. Aí tem aquela coisa que fala assim, esta ligação está sendo gravada e você pode utilizar. É história da carochinha ou a realidade? Essas gravações, elas ficam mesmo arquivadas, o cidadão pode pedir uma cópia daquela gravação do diálogo que ele teve com a operadora? Já acontece isso? Não acontece, aquilo realmente são gravados mesmo. E o consumidor, ele ele pode exigir da operadora a cópia da gravação? Pode. E como é que ele faz isso e como ele recebe isso? Ele procura os órgãos de defesa dos consumidores, né, no caso PROCON, e aí é feita essa reivindicação e é marcada a data dele pegar essa cópia. Agora, tem duas coisas que eu acho. Primeira coisa, ao vendedor, a quem está do lado de lá do balcão, ou seja, a quem está o negociante, eu acho que há o direito dele de tentar permanecer com o cliente. Eu acho que a questão de argumentar, olha, você não quer e perguntar por quê, pode ser para tentar melhorar a situação, isso pode acontecer. Eu estou trabalhando no mundo ideal. Então, é possível, eu acho legítimo que a empresa pergunte o porquê, acho que é legítimo a empresa falar assim, olha, então vamos mudar de plano, oferecer novos produtos, eu acho isso legítimo. Agora, na verdade, a gente sabe que há uma necessidade da empresa, e o que está por trás disso é a questão do negócio, ganhar dinheiro. Agora, dentro dessa questão do ganhar dinheiro, muitas vezes pode ser mais interessante para a empresa pagar 10, 15 milhões em multas e ter 30, vou voltar aos aqueles números, e ter 30 de lucro. Ou seja, se eu estou tendo 30, paguei 5 de multa, estou tendo 25 de vantagem, então deixa o pau quebrar, como diria no popular.
Mas o que acontece hoje com as operadoras, eu vou resumir bem aqui. Vendem uma coisa que eles não têm. Vendem um serviço com uma qualidade que eles não têm condições de cumprir. Tá? Isso é o que está acontecendo hoje no mercado com as operadoras de telefonia para o cidadão. Tá. Nesse aspecto, o usuário do pré-pago, que hoje é a grande maioria, ele compra um cartão, aí vem lá mensagens de lazer, mensagem disso, mensagem daquilo, come o crédito dele todinho. É muito pouco, mas ele tem direito também de reclamar, o cidadão do pré-pago, ou só do pós-pago, onde tem um contrato? Os direitos é para todo cidadão. Os direitos que é de Chico, é de Francisco, e é o direito que você tem. A lei é para todos. Por que ainda persiste aqueles contratos longos de letras miúdas, onde o cidadão não tem tempo? Se ele for ler aquele contrato, ele fica uma semana. Mas aí é uma questão de educação do cidadão. Ele não é obrigado a assinar aquele documento. Mas se não assinar, ele não leva. Não, então. Não, mas ele pode assinar e questionar o contrato depois. Ele pode questionar depois. Questionar o contrato. É o tal do contrato de adesão. Preparado. Mas eu, por exemplo, eu não assino. Eu falo, não vou assinar. E pronto, eu desisto daquilo ali. Outra questão. Fila de banco. Eu acho que a primeira pergunta que eu deveria fazer é o que eu vou fazer agora. O Procon de Goiânia, ele tem uma equipe e estrutura para atender a demanda? Olha, Dé, nós temos uma equipe de fiscais lá no Procon muito eficiente. E esses bancos, para você ter uma noção, nós só de multa nesses bancos, lá no Procon, tem mais de 7 milhões de multa nessas questões de banco. Nós temos uma equipe muito bem preparada. Quando há denúncias que no banco está tendo uma fila que passou dos 20 minutos, imediatamente nós mandamos uma equipe de fiscal naquela agência bancária. Nós, na cidade de Goiânia, nós temos uma demanda muito grande de reclamações de consumidor, na área de telefonia, na área de banco, na área de supermercado, na área de eletrodomésticos, na área de escola, de faculdades, de hospitais, clínicas, enfim, são 1.400.000 habitantes, né? E o Procon ali, as nossas linhas telefônicas, nossos 0800, nosso call center, está sempre ali congestionado de tantas reclamações. Mas nós temos uma equipe muito boa. O Dr. Paulo Garcia, ele nos deu uma condição de reorganizar o Procon. O Procon era um órgão no passado que você não via falar em Procon. Ele nos deu uma condição de capacitar os servidores do Procon, fizemos cursos de treinamentos, aí, treinando os servidores, mandamos servidores para Brasília, para São Paulo, que até para montar esses operadores você tem que fazer curso, não é fácil. Né? E de forma que o prefeito nos deu uma condição muito grande de trabalhar na questão de fiscalização, de defender os direitos do consumidor. Nós estamos trabalhando para melhorar mais ainda. Claro, nós já tivemos avanços. Você vê hoje muitos bancos, por exemplo, já com essas divisórias, né, que são leis municipais que têm a obrigatoriedade de ter essa divisória, onde evita que aquele malandro que está ali dentro das agências tenha dificuldade de ver os valores que você está movimentando financeiramente. Tá, mas nesse caso, o consumidor, ele não vira um meio de arrecadação para o município, porque o senhor fala que existe hoje uma dívida de 9 milhões de reais de algumas instituições com o Procon. Aí esse dinheiro vai para o cofre público, ou ele é devolvido, pelo que o senhor disse, o cidadão ele faz reclamação, o órgão ele atua a instituição e o cidadão ele serve como um meio de fomentar a arrecadação. A minha leitura está errada ou não? Não, está errado. Mas não tem outra forma de você... Mas o cidadão que está sendo prejudicado, ele não tem que ter seus direitos ressarcidos? Não, mas peraí, deixa eu eu estou fazendo a pergunta, eu parto do princípio que eu sou leigo, que eu não entendo nada e tento buscar fazer perguntas dentro de uma visão de quem está entrevistando uma pessoa sem conhecimento. Porque se eu for dar minha opinião aqui, aí o senhor não fala. Não, essa questão, não tem outra forma de fazer com que os direitos e para onde esse dinheiro é revestido?
esse dia é investido quando recebe, normalmente fica aí numa demanda jurídica aí de anos. Nós, por exemplo, temos demanda jurídica lá de anos em processo e não recebe, né? Quando é recebido, vai para o poder público e é feito os investimentos como todos os órgãos públicos do mundo são feitos, né? Em benfeitorias, melhorias. Hoje você tem um PROCON lá totalmente informatizado. Se você vai no PROCON hoje, você é muito bem atendido, é um PROCON climatizado, é um PROCON informatizado, um atendimento de qualidade. Isso são investimentos desses dinheiros que são feitas essas arrecadações, né? Que no passado não tinha. Agora, para defender o consumidor, você tem que ter essa estrutura, você tem que se organizar. PROCON que não existia, praticamente, você não via falar em PROCON, e hoje tem todo esse aparato, essa condição de fiscal em agência, veículo para transportar, informatização no órgão, funcionários capacitados. Foi em função desse trabalho. Agora, esse trabalho, para quê? Para defender o consumidor. Não tem uma forma de defender o consumidor, um outro meio, a não ser fazendo exercer os direitos do consumidor, que é fiscalizar, que é fazer um trabalho, o PROCON. Se isso não existisse, não teria condição, como era no passado. No passado, você não via falar em PROCON. Certo. Urias, mais calmo, né? Não, eu não estou nervoso. A situação que o senhor mesmo falou, que a imprensa pode estar auxiliando na defesa do consumidor, é divulgando quais são os problemas que existem. Quais são os 5, e aqui a gente pode fazer isso, em outras emissoras talvez não possa, quais seriam os 5 setores mais procurados, e dentro desses setores, quais as empresas que mais têm dado problema? Telefonia. Telefonia, a Oi. É a campeã. A Oi e depois a TIM. São as que mais têm reclamações no PROCON. Né? Questão dos supermercados. O Bretas é o supermercado que mais tem reclamação de produtos vencidos no órgão. É o supermercado Bretas. Né? Na questão de bancos, os bancos que têm mais reclamações no órgão, de fila de banco, Banco Itaú e Caixa Econômica, são os bancos que mais têm reclamações, que mais têm filas. Vamos para um outro assunto, que também ele acaba tendo ali um peso muito grande no orçamento. Postos de combustíveis. Em que situação o cliente ele pode solicitar ou pedir ajuda ao PROCON? Porque são tantos órgãos, né, envolvidos, é Ministério Público, é Meio Ambiente, cada um tem uma área de atuação. PROCON. No caso, os postos de combustíveis, essa demanda dos postos, nós deixamos para o PROCON Goiás. Né? Mas deve procurar o PROCON quando você abastece o carro. Aí seu carro sai engasgando. Né? O PROCON Goiás, eles têm lá aquele aparelho, né? Aquele medidor, que eles verificam a qualidade do combustível que está sendo comercializado. Lá no PROCON Goiânia, nós não operamos nessa área dos postos de gasolina. É a única área que nós não entramos. Porque nós já temos uma demanda muito grande e a gente não tem condição de fazer um bom trabalho. Já o PROCON Goiás tem essa condição, e quando acontece, você abasteceu no posto e aí você acha que seu combustível está adulterado, você procura o PROCON, que eles vão lá aferir, verificar e autuar desses postos. Quando você acha que você está sendo lesado de qualquer hipótese no posto de gasolina, você também procura o PROCON, que ele vai lá dar todo o respaldo necessário. Tá. Goiânia está infestada de panfletos. Compre um notebook 10 de 99. Aí você pega o panfleto 10,99, você chega na loja, está lá bem pequenininho, 12 de 99. O panfleto está 10,99. Aí você compra lá, você só vê o 99. Você olha 10,99, lá está 12,99. E é propaganda enganosa. Quando isso acontece, tem que ir com o panfleto no PROCON para que os agentes públicos fiscais vá até esse estabelecimento e notificar e multar essas empresas.
propaganda enganosa é crime. A única ação do PROCON é de multa, porque tem muitos agentes do PROCON que exercem o poder de polícia. Inclusive, a gente está falando do direito do consumidor, mas o senhor fala que o PROCON também tem uma função de conciliar. E muitos agentes, há reclamações também por parte dos lojistas de que os agentes do PROCON agem como polícia. Tem poder de polícia o PROCON? Olha, o PROCON, no caso de, por exemplo, produtos vencidos, ele tem poder de polícia, ele tem que retirar de circulação aquele produto que está vencido. Por exemplo, você vai comprar ali um extrato de tomate. Aquele extrato de tomate venceu, a data de validade dele venceu 1 ano atrás. O Código de Defesa do Consumidor, o PROCON estabelece a lei que o PROCON pode retirar aquela mercadoria daquela empresa e levar para o aterro sanitário. Isso é lei, o PROCON tem esse poder. Agora, o PROCON tem outras ações. Nós fazemos uma ação preventiva e educativa muito grande. Isso só acontece quando há denúncia. O consumidor vai ao PROCON e denuncia, olha, aquele estabelecimento está vendendo um produto vencido. Isso aí, todo mundo sabe, você ingerir um alimento vencido aí, você pode ter uma série de diarreia, uma série de coisas. Então o PROCON, no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que ele pode sim ter o poder de polícia. Nós fazemos também um trabalho educativo muito grande. Nós temos uma equipe de advogados, de assessores jurídicos que vão às empresas fazer aquele trabalho de como que funciona os direitos do consumidor, o que a empresa deve fazer para evitar que aconteça esse tipo de coisa, e ser feita apreensões, e feito notificações, multas. A intenção do PROCON não é multar. A nossa intenção, o que o PROCON Goiânia nós buscamos, é o respeito ao consumidor. É muito constrangedor quando a gente tem que chegar em um grande supermercado e apreender ali quantidades e quantidades de produtos vencidos. O ideal seria não ter nenhum produto vencido, não apreender nada. Quer dizer, o consumidor está levando para casa um produto de qualidade, porque é muito difícil você já ganhar seu dinheiro e fazer uma compra e, sabe, depois você comprar um produto que está vencido, uma coisa que a gente fala muito, eu falei agora há pouco, que o consumidor ele não conhece seus direitos. E nós somos numa economia emergente. São os empresários que estão constituindo empresas agora, que estão entrando no mercado. Aí quando a gente fala do Carrefour, do Umbretas, estamos falando de grandes estruturas. Mas para aquelas pessoas que têm uma estrutura pequena, que estão começando agora, o PROCON, ele tem como auxiliar essas empresas? E aí eu pergunto para o senhor, não é meio complicado você mandar o orientador na empresa que às vezes é o mesmo repressor? Não, porque quem vai nessas empresas, normalmente, são os empresários que nos procuram no PROCON para ter uma orientação a respeito do Código de Defesa do Consumidor. Ele pode ligar também? Pode ligar também. Nós temos o pessoal preparado e as pessoas que vão a essa empresa não são os fiscais que vão fiscalizar. Quem vai nessas empresas são os nossos técnicos que estão preparados para ministrar ali uma aula de direito do consumidor ao empresário e aos funcionários daquela empresa. Orientar de que forma tem que respeitar o consumidor, de que forma ele tem que proceder para que não aconteça do PROCON chegar ao estabelecimento e autuar e multar, que não é a nossa intenção sair multando, autuando, mas é a nossa intenção e é a nossa função em proteger o consumidor, fazer com que os direitos do consumidor sejam respeitados. Agora, nós temos uma educação, muitos empresários hoje preocupam com o consumidor, porque é o consumidor que também alavanca a empresa, que dá o lucro, que leva os resultados. Agora, tem muitos empresários também que não preocupam com essa questão do consumidor, né? E aí só visa a questão dos lucros, como por exemplo os banqueiros. O banqueiro ele só pensa
só vê cifrão, só pensa no lucro que vai ter final do mês, quanto nós vamos ter de lucro, né? Ali a contabilidade dele é dessa forma. O consumidor, quem está na ponta, que são as pessoas que levam o sucesso da empresa, eles parecem que não preocupam muito. E preferem, às vezes, pagar as multas do que investir em tecnologia, investir e fazer investimentos para melhorar. O recurso humano também, né? Ultimamente o recurso humano é o que eles menos querem investir. Os bancos, por exemplo, cada vez está mais impessoal ali a sua relação com o banco, né? O senhor, recentemente, uma operação do PROCON sobre essa questão, todo ano tem, volta às aulas. Aí acha-se disparidades de preço. Aí fala-se muito em ações, em multas, esse negócio, mas todo ano o PROCON ele faz essa operação volta às aulas, todos os anos ele constata abusos. Não evolui esse processo? O que acontece? É um ciclo. Todo ano abre novas escolas, aumenta o número de escolas. As escolas mais conceituadas, que já estão no mercado há muitos anos, normalmente essas não têm esses problemas, porque já tiveram o PROCON no passado, já se adequou, já reuniu o PROCON, o Ministério Público, essas escolas, resolveu as demandas. Mas normalmente são aquelas escolas que estão abrindo, aquelas novas escolas que não têm conhecimento, às vezes, do Código de Defesa do Consumidor. Normalmente é isso que acontece. Olha, a lista escolar tem material abusivo, né? Como, por exemplo, tudo que é de uso coletivo em uma escola não pode constar numa lista para o aluno. Às vezes, muitas escolas tem lá aquela lista de material coletivo, sabonete, que é de uso coletivo, né? Papel higiênico, papel toalha, material de limpeza, papel toalha. Aí essa empresa vai ser autuada, porque aquilo ali é de uso coletivo, já está embutido nas mensalidades da escola, né, do que está cobrando. Normalmente isso acontece, são escolas que estão abrindo, são novas escolas, porque muitas escolas se abrem durante o ano. E o PROCON também, no começo das aulas, o PROCON divulga uma lista de pesquisas de preço, onde mostra que determinado papelaria pratica um preço X e outra um valor quase ínfimo diante daquilo. Isso não é crime? Olha, aquilo é para que o consumidor ele tenha uma orientação, isso é um trabalho até educativo, para que eles façam suas economias, façam as comparações de preços de estabelecimentos, que um é mais caro, o outro é mais barato, para que ele tenha uma noção de que é importante pesquisar, fazer pesquisa em tudo aquilo que você vai adquirir. Às vezes, a pesquisa ela é muito importante. O PROCON faz aquelas pesquisas para orientar, no sentido de orientar o consumidor, mostrar ao consumidor aonde o preço está mais barato, aonde o preço está mais caro, aonde ele deve procurar, né? E para que ele tenha uma noção e faça um planejamento orçamentário para fazer suas compras escolares. Uma pergunta, Urias vai fazer a próxima, porque ele já está ali pronto. O PROCON, ele é um órgão que ele foi criado pelo poder público. Ele tem o poder de fiscalizar o poder público também? E multar? Olha, o PROCON tem esse poder, sim, para fiscalizar. Qualquer consumidor que se sentir lesado, ele denunciou o órgão, denunciou o PROCON, ele vai ser fiscalizado da mesma forma. Por exemplo, a gente recebeu lá agora um pedido do Ministério Público, nós vamos enviar para o Ministério Público todas as reclamações a respeito da Saneago, né, que é um órgão público. E isso nós fazemos aí com a maior tranquilidade, com segurança, a lei determina. O caso, por exemplo, da pessoa que em casa, ela tem um serviço público, esse serviço é interrompido, ela tem prejuízo, ela procura o PROCON, procura o órgão, para quem que ela procura? Porque nós tivemos apagões em Goiânia, muitas pessoas com prejuízo. O PROCON age também isso? Age. A pessoa teve lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui,
a geladeira queimou, né? Ele vai procurar o PROCON, vamos abrir um processo administrativo. A CELG é obrigada a ressarcir aquele consumidor, que ele houve um prejuízo, houve a interrupção do serviço público, houve a interrupção da energia, isso causou que queimou a televisão, queimou a geladeira. A empresa CELG é obrigada a fazer o ressarcimento a esse consumidor. E punição, já que o senhor fala que as empresas entram na dívida ativa, na lista negra, as empresas públicas não entram, ou entram? Entra, é uma empresa como outra qualquer. Toda empresa ela é multada e executada da mesma forma. E querem manter contato com o PROCON? No 0800 646 0156. Ou pode entrar em contato através do nosso e-mail ou Twitter, né? O e-mail www.procongoiania.gov.br ou através do Twitter Procon Goiânia. Só lembrando para você que está em casa, né, a anotar 0800 646 0156. Doutor José Alício, obrigado pela entrevista. Despedida, passa o endereço também, que esse pessoal virtual não acerta. Procon Goiânia fica na Avenida Tocantins, no centro, né, número 191, entre a Rua 1 e Rua 2. Ok. Obrigado pela entrevista e bom dia. André, muito obrigado, foi um prazer, muito obrigado, Urias. Assim que precisar, nós estaremos sempre à disposição. Ok, muito obrigado. Amigo Urias Júnior, um bom dia para você, obrigado também mais uma vez. Uma boa semana, estamos começando a segunda-feira. Amém. Nós estamos indo embora, mais uma edição do Jornal Argumento amanhã, às 7 da manhã. A todos vocês uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até lá. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Há mais de 8 anos, a Concremaster é uma empresa especializada em soluções de artefatos de concretos pré-moldados para empresas e pessoas físicas que desejam produtos com qualidade e designs exclusivos. Tubos para a galeria de água pluvial de todos os diâmetros e complementos, além de concregramas e bloquetes, são alguns produtos que a Concremaster pode lhe oferecer. Teremos o maior prazer em atender você, com toda a pontualidade, tecnologia e qualidade que só a Concremaster pode oferecer. Acesse concremaster.com ou ligue 3595-2024. Concremaster, a melhor opção para a sua construção. Coleção Outono e Inverno Jean Darro, de tirar o fôlego. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o Plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você.
TV Capital, a imagem de Goiás.